Olá, bem-vindas ao podcast do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Madrid. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o último livro que foi lido pelo grupo de leitura do GMB Madrid, O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl. Vamos dar um breve resumo sobre essa obra, falar um pouquinho sobre as impressões das participantes do grupo, e para elevar ainda mais a nossa conversa, a gente conta com uma convidada muito especial. Exatamente. Hoje a gente conta com a presença de Gisele Alf, que ela é advogada e psicóloga, e ela está se especializando em logoterapia, que vai ajudar muito a gente a entender mais a fundo esse conceito desenvolvido pelo Viktor Frankl. Oi, Gisele! Olá, tudo bom? Eu quero agradecer o convite aqui para participar desse conteúdo incrivelmente rico, né? Esses temas são muito bons e quero agradecer aí a participação. Obrigada a você, Gisele, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente. Então, para concluir as apresentações, eu sou a Vanessa Guinter, estou acompanhada aqui da Larissa Alf, e a gente está aqui para aprender e curtir junto com vocês. Então, vamos lá. Muito bem. Vamos começar então fazendo um pequeno resumo, né, uma pequena sinopse desse livro, para quem talvez não leu ou já leu faz muito tempo. O Homem em Busca de um Sentido, de Viktor Frankl, é uma obra já de bastante tempo, né, de 1946, e ele conta, na primeira parte do livro, uma narrativa autobiográfica do próprio Viktor Frankl, em que ele, sendo médico, especializado em neurologia, em psicoterapia, ele, pela sua origem judia, acabou sendo preso e levado para um campo de concentração. Tanto ele como toda a sua família, inclusive a sua esposa que estava grávida. Então, o livro, essa primeira parte, conta toda a experiência que ele teve durante esse tempo que ele foi preso e também depois de acabar sendo liberado, né, ele foi um dos sobreviventes dessa experiência, ele continuou atuando como psicoterapeuta, tratando as pessoas, e isso também é bem interessante, ajudou ele a desenvolver uma técnica, né, uma teoria muito interessante. Isso aí. Na segunda parte do livro, ele apresenta o conceito da logoterapia, que é um método desenvolvido por ele a partir dessa experiência e da observação de que as pessoas que mais frequentemente sobreviviam àquelas circunstâncias, né, terríveis de campo de concentração, eram aqueles que encontravam um sentido para a sua existência, um objetivo. A gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco, né, com Gisele, que é a nossa especialista convidada. Isso mesmo. E só para fechar, então, comentar que esse livro, então, ele é um clássico já, né? Mas apesar de ter bastante tempo, continua influenciando muito e sendo muito válido para muitas pessoas. Já foi traduzido para muitas línguas e por isso que foi uma das escolhas, então, para o grupo de leitura. Bom, iniciando a nossa parte de reflexões sobre o livro, eu queria pedir para a Larissa, que é a pessoa que conduziu essas leituras, né, Lari, para todo mundo, contar um pouquinho como é que foi a sua experiência no dia a dia, né, de compartilhar com a gente essa leitura. É isso aí. O livro, assim, me impactou muito, muito mesmo. Apesar dele ter tido essa primeira parte mais pesada, porque, claro, gente, é campo de concentração. Ele não tem como ser um tema leve. Ele é pesado, mas não é mórbido. Isso é super interessante também ressaltar, né? Mas apesar de ser esse tema um pouco pesado, a mensagem do livro é muito bonita. Né? Ele fala sobre a essência da existência, sobre o significado do amor, o significado do sofrimento, sobre questões fundamentais da vida, né? Tem um trecho que eu acho maravilhoso do livro que fala assim: o amor é a única maneira de compreender outro ser humano no fulcro mais íntimo da sua personalidade. Ninguém pode ter um conhecimento profundo e completo da essência de outro ser humano a menos que o ame. Então, assim, esse conteúdo ele é necessário. Hoje a gente está dividindo, né, as pessoas em grupo. Na verdade, eu acho que isso já vem acontecendo há muito tempo, né? Mas hoje está bem latente, né? E a gente vem dividindo as pessoas em grupo, né? Ah, esse aqui não presta. Se você pensa X, você não presta. Se você pensa Y, você presta. Inclusive, tudo que você fala presta porque você é do grupo Y, né? Como se todo mundo pertencente àquele grupo fizesse tudo igual, e aí é porque é X todo mundo presta, porque é Y todo mundo não presta, enfim. E aí também tem outro trecho muito legal que ele fala: a bondade humana pode encontrar-se em todos os grupos, mesmo naqueles que seria fácil condenar como um todo. As fronteiras entre os grupos sobrepunham-se e não devemos tentar simplificar as coisas dizendo que estes eram anjos e aqueles eram demônios. Era, por certo, um feito considerável para um guarda ou para um capataz ser simpático para com os prisioneiros, apesar de todas as influências do campo,
e, por outro lado, a baixeza de um preso que tratava mal os seus próprios companheiros era excepcionalmente desprezível. Então, esse trecho, ele reforça, né, isso que eu estava falando dos grupos hoje. Então, assim, esse é um livro riquíssimo. Se eu fosse trazer aqui todos os trechos, eu acho que a gente ia fazer a leitura de novo, né, todos os trechos que eu amei. Mas a gente vai aproveitar para explorar com Gisele daqui a pouco, né, os pedacinhos do livro. Mas é um livro muito maravilhoso, sabe? Em resumo, que é isso, trata esses temas profundos, e ao mesmo tempo, assim, muito atuais, né? É uma coisa assim, você vê que quando você toca a verdade, né? A verdade, ela é una, e ela é atemporal. Então, esse livro foi escrito, sei lá quando, nem lembro, né? Gisele deve lembrar também, não sei. Bom, depois da Segunda Guerra. E, assim, você lê e parece que, assim, ele escreveu hoje. Então, muito maravilhoso. Eu gostei muito, eu recomendo demais. Se você ainda não ouviu todos os áudios, escutem lá, comprem o livro. A gente sempre recomenda todos os livros que a gente lê no grupo. Comprem para a gente honrar os autores, para a gente honrar as editoras, né? E é isso. Exatamente. Obrigada, Lari, por trazer, né, essa proposta desse livro para o grupo. E isso que você falou sobre ser tão oportuno, né, nos dias de hoje. Infelizmente, a gente está vivendo ainda tempos de guerra, né? Nós temos o conflito da Rússia e Ucrânia, temos o conflito de Israel e Hamas, e isso tudo mexe muito com a nossa cabeça, né? E eu acho que a nossa primeira reação é realmente etiquetar, infelizmente, né, quem são os bonzinhos, quem são os vilões da história, mas o ser humano é muito mais complexo que isso. Então, eu queria aproveitar e pedir para a Gisele comentar um pouquinho para a gente sobre essa questão dessa dualidade, né? Porque, como você comentou, Larissa, o Viktor Frankl relata casos, né, soldados que estavam ali para realmente ter uma atitude X e acabavam, quando possível, também tendo atitudes bondosas, né? Ele também conta atividades de presos que eram companheiros dele, que estavam numa situação de vítima, mas que também, em algumas situações, foram maus. Então, essa dualidade, né? Essa luz, essa sombra que cada um tem dentro de si. Vanessa, a gente tem realmente essa dualidade dentro da gente, e a gente pode ver isso na busca das virtudes, né? Porque a gente é uma batalha direta, diária, no caso. A virtude, ela é uma prática do bem diário, né? Então, assim, quando você diz, conquistei uma virtude, sou forte, sou temperante, você já caiu, né? Você não tem como dizer sou temperante, mas sim a busca da temperança na sua vida. E isso perpassa o dia a dia, né? Viktor Frankl disse mesmo, inclusive, que uma vida extraordinária ela é vivida a partir de uma vida, de um cotidiano, né, ordinário. É daí que você experiencia o extraordinário. Né? Então, essa busca, e essa busca pelo bem, essa busca pela virtude, ela precisa acontecer todos os dias, ela é essa batalha, é como o banho, né? A gente toma banho todos os dias, e quando a gente toma, a gente está asseado, né? Mas daqui a um pouquinho a gente precisa novamente, né? Por isso que é recomendar todos os dias, né? De especial algumas vezes por dia. Ou como, por exemplo, eu acho que foi até Larissa que comentou que eu escutei ela falando que foi Viktor Frankl que falou, não estou certa, mas acho que foi ele, que a maturidade, né, é como um instrumento musical que você afina e ele está pronto para aquela música, né? E aí você toca um pouquinho, mas daqui a pouco aquela música ela requisitava um pouco mais, né, eu sou musicista também, então posso dizer, requisitava mais de uma forcinha maior, um ênfase maior naquele acorde ou outro, e aí você vai desgastando e você precisa afinar novamente. Então, essa busca, a gente não está pronto, o ser humano não está pronto e acabado, né? Há sempre espaço para crescer. E depende muito da nossa decisão, né? Porque, como disse Viktor Frankl, o ser humano é aquele que escolhe quem é, que decide quem é. Então, que decide o que é, inclusive, é mais do que o quem é, e sim o que é. Então, é o ser humano que decide, a gente tem escolha. Né, tem alguns pilares da teoria de Viktor Frankl como muito importante, como a responsabilidade, a autotranscendência, e é isso, né, responder a vida em primeira pessoa e com responsabilidade. Então, cabe a gente decidir, ainda em qualquer circunstância, porque não depende da circunstância que a gente está inserido, porque tem a frase, né, do Ortega y Gasset, eu sou eu e as minhas circunstâncias. E se não salvar elas, não salvam a mim. Né? Então, assim, não somos das nossas circunstâncias, apesar dela nos dar contexto.
né? Ela nos dá contexto, mas a nossa... Então, vamos pensar um pai que é alcoólatra, por exemplo, então estou fadada a ser alcoólatra também, né? Um ambiente de violência, estou fadada a ser violenta também, um ambiente de muito gasto financeiro, por exemplo, então não posso ter uma educação financeira boa, estou fadada a isso? Não, mas porque eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu preciso entender o contexto que eu estou inserido, mas a decisão é minha, porque uma pessoa madura, ela é identificada a partir disso, de você responder à vida adequadamente, ele dizia, né? Porque a gente precisa responder à vida adequadamente a cada instante. Então, essa questão da luz e sombra, né, dentro da gente, ela é real, ela está sempre se apresentando para a gente e a gente decide a quem a gente vai responder, né? É como aquele... tem uma lenda que fala do Gran Cherokee, né? Do lobo mau e do lobo bom, que tem dentro da gente, né? E aí ele falando para o neto, né? E o neto pergunta, e quem ganha? E ele disse, quem você alimentar mais. Então é isso. Isso me lembrou muito o que a professora Lucilena falou. Gente, eu não sei se vai ter algum podcast que eu não vou trazer uma coisa que ela cita, mas é que ela é muito maravilhosa. E me lembrou Estão sempre falando as mesmas coisas, né? Quando a gente vai ver, isso é muito interessante sobre a verdade, como você falou, que ela é una. Que você vai ver alguns autores, como a professora Lucilena Galvão, Viktor Frankl, vários outros. Você vai ver, eles estão sempre falando as mesmas coisas de forma diferente. E você vê, isso é muito bonito. Inclusive, tem coisas que eu leio dele, né? Que eu lembro, por exemplo, de um outro livro que eu estava lendo sobre Santa Teresa d'Ávila, sabe? Assim, você vê pessoas muito diferentes, realidades muito diferentes, falando a mesma coisa, né? É isso, né? Tocou a verdade. E a professora Lucilena fala sobre os seres humanos. Na verdade, ela fala que alguém fala, né? Aí eu já não lembro mais, eu lembro que ela fala. Que sobre os seres humanos, os astros inclinam, mas não determinam, né? Então... Sim. Isso tudo que você falou agora, porque eu fui lembrando de várias coisas aqui enquanto você falava, né? Me chamou muito a atenção. Falar de temperamentos, né? Sim. A ciência dos temperamentos estão voltando, tá ficando mais em ênfase agora, né? O pessoal acha que é modinha, mas na verdade não é. Isso aí tá 450 anos antes de Cristo. Foi proposto por Hipócrates, né? E assim, os temperamentos, ele é justamente essa não síndrome de Gabriela, porque ela lhe dá contorno, você entende as suas potencialidades, as suas fraquezas, suas vulnerabilidades, você aprende a lidar com ela, porque você decide. Então, eu sou colérica, por exemplo, né? Eu não posso dizer, porque então pronto, eu vou estar sempre falando irada, vou estar sempre com raiva, a soberba vai estar sempre aqui. Não, então eu sei que eu sou colérica, então eu consigo entender como eu preciso me cuidar melhor, né, de alguns pontos, para que eu me organize melhor, né? Porque um colérico bem organizado, nossa, ele é muito útil para as pessoas, ele serve muitas pessoas. Mas um colérico desorganizado é como um fogo, um incêndio dentro no meio da casa, não vai destruir tudo, né? Um sanguíneo, por exemplo, né? Eu sei que Larissa é sanguínea. Então, o sanguíneo bem ordenado, ele entendendo pelo motivo pelo qual, né, as lutas que ele vai decidir, nossa, ele é muito bom, porque o sanguíneo já é bom de estar perto, né? Porque é aquela pessoa que dá um up, que traz a criatividade, que dá os ares mais leves, né? E ele entendendo, ele se organizando, conseguindo se organizar, entendendo o motivo pelo qual ele está fazendo aquilo, nossa, tá do lado de um sanguíneo organizado é um bálsamo. Né? E todos os outros temperamentos. Então, assim, a gente não pode ter esse determinismo, como ela disse, né? Não é um determinismo, é uma inclinação, a gente tem uma inclinação, sim, até porque somos ato e potência. Então, temos potência, mas quem vai decidir qual potência a gente vai transformar em ato, somos nós. Né? Exato. E isso aí que você falou, entre todas as coisas que você falou, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso do instrumento, que você fica assim, poxa, eu tenho que resolver uma coisa na minha vida, e aí parece que o resto da vida você já tem que estar naquele outro degrau que você subiu. Então, quando ele trouxe essa coisa da música, né? Assim, ele fala, não, gente, a gente não é... E eu lembro que ele fala uma outra coisa, mas eu não lembro agora o que era. Não é uma coisa assim que fica pronta, é como um instrumento, você vai afinando ao longo da vida. Então, aquilo fez tanto sentido para mim, porque eu falei, a nossa vida, ela não é linear ou uma subida para cima constante, né? Ela é assim, altos e baixos, altos e baixos. E às vezes você atingir um ápice aqui, às vezes você cai de novo, mas aí você levanta, você consegue colocar cada vez mais em prática aquilo que você começou a aprender lá atrás.
Então, isso me deixou confortável. E outra coisa que você falou sobre essa explicação dele de luz e sombra, que me tocou muito também no livro dele, foi que ele fala assim, a pergunta não é o que eu quero da vida, que a gente pensa, né, busca de um sentido, é assim, qual é o meu propósito, né? Teve uma época que isso aí, gente, essa questão me acompanhava, qual é o meu propósito, qual é o meu propósito, e a gente tende até a levar para uma coisa de profissão, né? Será que eu sou profissional de marketing, mas será que eu deveria ser psicóloga? Será que eu deveria ser filósofa? E ele fala assim, gente, a pergunta não é o que eu quero da vida, senão o que a vida quer de mim. E como é que você responde a essa pergunta? Olhando à sua volta. E aí entra aquela questão, né, de que eu quero salvar a África, sei lá, eu quero salvar o mundo, tenho que viajar, sei lá, Médicos Sem Fronteiras, e a louça, a pia tá cheia de louça, entendeu? Então, assim, eu não estou olhando a minha volta. O que a vida quer de... Meu propósito é o que a vida quer de mim agora. Onde eu estou inserida? Eu estou inserida aqui na minha casa, nesse contexto, né, onde eu tenho meu marido, minha filha, meu trabalho, meus amigos, minha família, né, um pouco mais, assim, chegando para minha mãe, meu pai, meus tios, meus primos. E, assim, o que a vida pede de mim nesse momento? E você vai fazendo o seu papel ali. Gente, faz o seu papel. E depois você vai expandindo, né? Então, assim, também esse livro... Gente, esse livro é muito profundo, assim, um podcast tinha que ter, assim, umas 3 horas de duração. Para você ver como ele é tão democrático no sentido de ele tá sempre tá presente, as pessoas estão falando, né, as mesmas coisas. Ontem mesmo eu estava reassistindo um filme de comédia, A Volta do Todo-Poderoso, né, e o Deus aparece para ele, né, aquele The Office, Steve Carell, maravilhoso. E aí ele, no final, ele pede para Steve Carell construir uma arca, né, e aí no final, e ele tá num diálogo com Deus, e aí ele fala, pô, parabéns, que ele constrói e consegue salvar as pessoas, porque teve um dilúvio lá. Ele fala, nossa, parabéns, você conseguiu mudar o mundo, né? Tá aí com seus filhos e tudo. Aí ele, não, que ele tinha essa vontade de mudar o mundo. Eu não fiz nada, assim, eu só tô mais com meus filhos e ali fiz, não mudei o mundo. Aí ele fez, mudou. Como é que a gente muda o mundo, né? É um ato de amor por vez. Então, é isso, entende? Porque como é que você consegue mudar as pessoas, né, o mundo, no caso? Você muda tendo a sua consciência, buscando ser o melhor que você puder ser, né, fazer aquilo que você pode, e servindo as pessoas que estão perto. Entende? Como você, Larissa, bem falou, a gente, pronto, decidir, a pessoa teve uma experiência com a verdade, decidir ser uma pessoa madura, buscar a maturidade. Aí pode ser frustrante quando ela olha e fala, pô, tá muito distante, por exemplo, a virtude da fortaleza para mim, a virtude da temperança para mim, por exemplo. Mas você não consegue, pronto, decidir sou forte, decidir sou temperante. Não, você vai aos poucos. É a cada passo de formiguinha, né? Por isso é que é essa a busca diária, né? Essa batalha diária, porque e que bom que é isso, porque vai ter dia que a gente vai estar de saco cheio, né? E isso não vai ter dito da sua vida toda, entende? Até porque só precisa de um momento para mudar a vida, né? A gente só precisa desse momento, né? Então é bonito. Perfeito. Muito bom, Gisele. Eu acho que a gente acabou entrando, né, meninas, nessa parte já de razões, né, propósitos, que foi realmente a conclusão, né, do Viktor Frankl, depois de toda essa experiência, né, de como as pessoas que ele viu se manterem por mais tempo, sobreviventes, serem essas pessoas que tinham algo mais forte, né, para se agarrar, esse motivo, seja ele qual for. E a partir disso que ele acabou desenvolvendo, então, essa teoria da logoterapia. E essa é a oportunidade perfeita, né, Lari, para a gente pedir para a Gisele contar, então, um pouquinho melhor o que é essa logoterapia, qual o papel dela atualmente. A logoterapia, ela é uma abordagem psicológica, né, que foi desenvolvida por Viktor Frankl, né, ele desenvolveu, inclusive, ele já tinha os scripts dela, que ele já tinha já anotado, né, a tese dele, quando ele foi para o campo de concentração, mas ele perdeu tudo, né, ele pediu até, né, olha, é muito importante para mim, por favor, guarde, eles nem ligaram, e ele perdeu tudo, inclusive quando ele sai do campo de concentração, ele passa um tempo a ermo, sabe? Ele passa um tempo, meu Deus, sabe? É aquela coisa que ele perdeu as pessoas e assim, ele
naquela época, você encontrar uma pessoa era muito mais difícil, né? Hoje em dia a gente consegue, né? Naquela época, quando você perdia o contato com a pessoa, era muito difícil. Então, procurar algum familiar dele que tivesse sobrevivido, ou amigo, era muito difícil também. Né? Então, assim, ele tinha perdido tudo mesmo, até mesmo a tese dele. Mas aí teve um amigo dele que o ajudou, né? Que me fugiu agora o nome, mas tudo bem. Ele dá para ele, olha, eu tenho uns scripts aqui ainda seu e tudo, vai, né? E faz, e ele retoma, reescreve a logoterapia, né? A abordagem dele, que é a abordagem de buscar um sentido para a vida, sabe? E aí isso pode ser utilizado tanto no setting terapêutico, né, na terapia, mas ela também é utilizada hoje em dia em âmbito de trabalho, sabe? Em outras áreas também. E é justamente isso, né? Tem alguns pilares, como eu já comentei, a logoterapia, ela é essa busca de viver uma vida com sentido, de buscar os sentidos para a vida, né? Mas e como é que você busca, né, esse sentido, né? A partir justamente de você falar na primeira pessoa, de você responder a vida, do que a vida está pedindo para você, na primeira pessoa, né? De você ser responsável pelos seus atos, né? De você atrever-se a sofrer, porque a vida ela tem um sofrimento que é inerente, não é, ai meu Deus, agora eu vou sofrer e pronto, e as vida ao céu, não, mas é porque está dentro das possibilidades humanas o sofrimento, né, o sofrimento inerente de você, por exemplo, de uma saudade, por exemplo, como Larissa mora longe, né, aí vocês vão aí bem longe, né, de mim, então eu vejo pouco, então assim, isso só faz sentido, por exemplo, só a saudade só machuca porque tem amor, né? Porque se não tivesse, tudo bem, a gente não iria se ver. Então, assim, é o buscar responder a vida na primeira pessoa, é o buscar o sentido para cada circunstância. Ele mesmo fala, né, no livro, que não é o buscar valeu porque a gente se salvou e aí vai ter valido a pena. Não, porque já pensou quem não se salvou e aí o sofrimento dela não vai ter valido a pena? Não, é o buscar a cada momento o sentido para a vida. Então, essa é a proposta, né, da logoterapia. Eu queria até complementar aqui, né, sobre... Não seria nem complementar, assim, talvez até trazer, né? Porque no início do livro ele até fala que ele considerou 3 possíveis fontes de sentido: o trabalho, que é fazer alguma coisa significativa, o amor, cuidar de outra pessoa, e a coragem em tempos difíceis, né? Então, eu entendi que a logoterapia meio que é esse tripé, né? Assim, você encontra o sentido nisso, ou trabalhando, né, fazendo alguma coisa, ou, né, trabalhando, cuidando de alguém e ter coragem, né? Assim, eu acho que, por exemplo, até o que eu entendi desse livro, de todas essas experiências, que ele até fala, gente, o sentido da vida pode estar dentro de um campo, você pode encontrar em qualquer lugar, a qualquer momento, dentro de um campo de concentração, em cima de uma cama de hospital, num estado já assim terminal, ou no dia a dia na sua casa, porque assim é como encarar cada circunstância da sua vida da melhor forma possível, é responder da melhor forma possível. E como você responde da melhor forma possível? Com dignidade, sendo um ser humano com letra maiúscula, né? Assim, eu vou encarar isso aqui, eu vou encarar com honra, eu vou encarar com dignidade, eu vou encarar com coragem, eu vou encarar de frente, como diz Gisele, em primeira pessoa. Eu não vou terceirizar a minha culpa, eu não vou terceirizar a minha responsabilidade, né? Porque responsabilidade é diferente de culpa. Eu não vou terceirizar nada para os outros. Assim, sou eu. Eu estou aqui e eu vou encarar da melhor forma que eu puder encarar. Então, assim, até um chamado à coragem, né? As virtudes. E isso tudo tem a ver com o que ele fala no livro, né? Que tem uma parte que ele fala que aqueles que têm vida interior, não os mais... Quando ele estava no campo de concentração, não eram assim os mais robustos que sobreviviam, a galera mais forte, mais alta ou mais sei lá o quê. Eram os que tinham mais vida interior. Tudo isso que a gente está falando aqui dá mais vida interior para a gente, né? Aquela coisa do olhar para si, como eu posso ser melhor, como eu posso passar melhor pelas circunstâncias.
E ele fala, esses aí eram os que tinham melhor capacidade de passar por isso, pela situação do campo de concentração. Às vezes até eram os mais franzinos, mas eles tinham uma vida interior, então eles passavam pela situação melhor do que até aqueles mais fortes em termos físicos, né? Isso era muito, muito interessante. Vou fazer um paralelo aqui, Lari, com relação ao livro que nós lemos anteriormente, Comunicação Não Violenta, que também faz um chamado, né, para a gente ter, pelo menos em uma das etapas, fazer uma observação, né, sem julgamento. E a gente não é realmente produto daquela situação. Você vai interpretar e vai escolher como você vai reagir, vai escolher como você vai sentir aquele fato que aconteceu. Então, acredito que é muito presente, né, nessa leitura isso, que tem pessoas que diante dessa circunstância tão degradante que pode ser estar num campo de concentração, optaram e lidaram de uma forma e outras de outra, né? E que essa virtude de escolher voltar para si mesmo, né? Buscar essa riqueza interior, já que o ambiente era tão assim inóspito, foi o que salvou muita gente, né? Foi o que deu maiores condições de sobrevivência, diferente de uma força física, de algum outro atributo que inicialmente ele mesmo como médico disse, né? Que ele se surpreendeu porque pessoas que não tinham a menor condição, às vezes se salvavam, todas as coisas que a medicina diziam, né? Você não consegue ficar mais de X horas sem comer, você não consegue ficar X horas no frio. E ele viu tudo isso ser superado. Então é realmente muito impressionante, né? Tudo isso que ele contou, como as pessoas se superaram e o valor desse voltar para si mesmo, né? De buscar esse motivo para viver, lutar por ele. Bom, os exemplos a gente tá aí, né? Lendo nesse livro. Eu queria fazer uma contribuição que as três formas que Larissa falou, né, do trabalho, do amor da coragem, se você olhar bem, porque a logoterapia é um olhar para si, sim, em relação a você olhar e, né, o que a gente tá pedindo e dar realmente essa resposta em primeira pessoa, mas ela é também, note as três coisas, no fundo, é um serviço, né, é um servir. Então, assim, você justamente a partir do serviço para as pessoas, né? Porque ele fala, Viktor Frankl fala sobre uma frase de Kierkegaard, né? Que fala assim: a felicidade ela é como uma sala que só abre para fora a porta, sabe? E assim, quanto mais você tenta puxar para si, abrir para si, mais você tranca. Então, a partir. E Frankl fala, né, na sua abordagem, ele fala justamente sobre a diferença, né, da busca do prazer pelo prazer, porque quando você faz isso através do serviço, né, buscando a felicidade, que são coisas que se perpetuam, você consegue chegar como um produto, como um metabólito, sabe? Como um produto que não de fim último, né? Que você tem isso que é a alegria, o prazer, sabe? Mas quando você busca isso como um fim último, você cai, você não consegue. E aí ele aqui no Brasil, ele veio aqui no Brasil, né? Conversando com uma pessoa que estava entrevistando ele, e ele estava na praia, né? Estava, se não me engano, no Rio de Janeiro. E perguntaram, e aí, como é que é essa coisa aí né, dessa coisa do serviço, do prazer e tudo? E ele falou, olha, o prazer é como essas pessoas aí, ó, o bronzeado dessas pessoas que estão na praia. Eles não duram um inverno, né? Então, assim, é uma coisa que não perdura. Quando você busca isso aí, fatalmente você não vai conseguir alcançar. Então, paradoxalmente, quando você está servindo, quando você está fazendo algo de útil, quando você está buscando o sentido para a sua vida, você alcança o prazer, a felicidade, a alegria. Né? Então, e isso você consegue ver, porque parece paradoxal, né? Assim, parece, na verdade, até bem contraditório, porque a gente ouve muito hoje em dia que a gente tem que fazer mais por si, a gente ouve muito essas coisas, né? Que a gente tem que olhar para si, tudo. Então, assim, tem também um movimento nos dias de hoje de um egoísmo grande, assim, né? Vou fazer por mim, né? Quem que eu preciso, sou eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu e depois outras pessoas. Quando, na verdade, quando a gente está servindo, é quando a gente consegue alcançar essa felicidade verdadeira.
Porque, e assim, não é, pronto, agora eu vou servir e pronto, não vou, né, cuidar de mim, tudo. Não, não se fala disso, até porque se a gente fizesse isso, a gente seria um verdadeiro depositário infiel, né? A gente não estaria cuidando daquilo que a gente deve cuidar, que é da gente também. Mas o servir é pelo amor, né? Como diz Santa Terezinha, por exemplo, né? É através do amor. Que, inclusive, a gente falando sobre as pessoas falando a mesma coisa, São Tomás de Aquino, que foi tão grande que teve o privilégio de ser chamado de Santo Tomás de Aquino, ele foi pela intelectualidade, certo? Ele era um intelectual tão incrível que, naquela época, para você fazer um livro, né, você tinha, era a mão. Então, ele tinha os ajudantes dele, né, e ele escrevia 5 livros ao mesmo tempo. Ele dava uma frase para uma pessoa, outra para outra, outra para outra, outra para outra. Veja o nível, não consigo fazer aqui 2 coisas. Não, tá, algumas coisas eu consigo, que eu toco várias coisas ao mesmo tempo, mas não nesse nível. E aí era um intelecto muito, né, uma vida intelectual muito perfeita. E vejo que Santa Terezinha, que morreu aí aos seus 21, por aí, ela não tinha essa intelectualidade, né, mas ela falou sobre as mesmas coisas, porque foi através do amor, né? Então, note, uma pessoa que não tinha essa vida intelectual, como ele, estava falando das mesmas coisas, né? E assim, a mensagem toca, né? Porque você pode falar através disso, né? Tanto da vida intelectual quanto da vivência, né? Porque, inclusive, não adianta a gente estar só buscando o intelecto, né? Estudar sobre as virtudes, se a gente não se lançar para as vivências, se a gente não tiver as experiências, se a gente não se instalar na realidade, né? E se lançar e praticar, né? Porque se a gente, por exemplo, se a gente passar a vida toda estudando sobre essas coisas, a gente vai, fatal, e não tiver a vivência, a gente vai bater no vazio, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que está bem instalada na realidade, né, que busca isso na prática e tudo mais, se ela lê uma frase, isso fez totalmente sentido, total sentido, sabe? Muito mais do que ter lido 5 livros sobre o assunto. Isso aí, Gisele, por favor, conta pra gente um pouquinho então sobre o que você sabe da história do Viktor Frankl, que eu acho que agrega bastante pra quem lê o livro. Vitor, ele sempre teve uma questão dele que ele falava, por que que a gente tá aqui, sabe? Ele sempre teve essa questão de, tipo, o que que é a vida? Por que que a gente tá aqui? Qual o sentido dessa vida, né? E isso veio, inclusive, de um sonho que ele teve aos 6 anos de idade, eu notei, era muito criança, né? Que ele sonhou com a morte. E aquilo foi tão profundo para ele que ele ficou refletindo, nossa, né, a morte foi a primeira notícia de morte real assim para ele, e ele falou, e qual o sentido dessa vida, né? E ele ficou pensando nisso, e aí por volta aí de seus 11 anos, mais ou menos 10, 9 por aí, ele na escola, um professor estava extremamente niilista, naquela época era muito comum, né? Era muito propagado o niilismo, né? Que é justamente esse pessimismo, né, para a vida, o vazio existencial e tudo, e não serve para nada, enfim. E o professor dele falou, porque a vida não é nada, é apenas uma combustão, né, de gás carbônico, enfim, de oxigênio em gás carbônico. Ele se pôs de pé e disse, não tem como. Ele bateu de frente, ele não tem como. A vida tem que ter um sentido, né? A vida não pode ser só isso. E aí, mais na adolescência, ele teve um outro sonho, ele sonho também, era muito ligado a essas coisas de sonho. Na adolescência, ele teve um sonho que ele tinha uma fila de pessoas, né, esperando para ser atendido, e ele atendendo essas pessoas, e ele curava essas pessoas a partir da fala. E isso foi tão impressionante para ele, sabe? Ele falou, nossa, marcou muito, né? E ele foi desenvolvendo as ideias dele, né? Ele muito cedo conhece, aos 12 anos ele já era convidado para dar palestras, né? E tudo falando sobre isso. Ele, inclusive, quase nasceu no café onde era palco de muitas conversas riquíssimas de Freud e Adler, né? E Allers, enfim. E ele, o Café Santé, lá em Viena, né? Viena era muito rica. Inclusive, ele morava de porta com porta, assim, do outro lado da rua, com Adler, né? E muito perto de Arles também, né? E Freud era, enfim, morava na mesma cidade, né? Mas não tão próximo assim. E ele começou a se comunicar com Freud, né? E conversando sobre isso, tudo, ele se junta com Freud.
depois ele rompe com Freud, se junta com Adler, depois Allais, enfim, e ele vai tendo essa influência desses grandes nomes, né, para desenvolver a sua teoria. E aí ele estava imerso nessa época aí pré-guerra, né, que né, muito próximo ele passou a Primeira Guerra Mundial, chegou a Segunda Guerra e começou o antissemitismo, né, se propagar muito forte. Ele, então, teve uma última, então começaram a destruir as sinagogas de Viena, né, e quando destruíram a última sinagoga de Viena, ele estava, eu não me lembro se isso está no livro ou não, porque eu li os outros, então eu não me lembro se está nesse exatamente, né, e quando destruíram a última sinagoga, tá, então, tá, beleza. Então não vou contar não, que já leram. Não conta, pode contar, porque nem Então todo tá bom. mundo tem o livro que tá. Então tá bom. Então ele destrói a última sinagoga, né, de Viena, e quando ele chega, ele muito triste, ele vai passando em frente a uma igreja católica e ele pensa, ele tem uma vontade de entrar, então ele esconde a estrela dele, do peito, né, que tem que andar, ele esconde e entra na igreja e ele pede, né, um sinal, por que ele pediu esse sinal, né, ele estava triste, né, estava vendo como ia se desenrolar o seu destino, porque ele estava vendo as pessoas já sendo enviadas para o campo de concentração e ele tinha tido uma oportunidade de sair para os Estados Unidos, né, já tinha inclusive o visto dele e da esposa, né, para dar palestra e ele se salvaria. Porém, se ele saísse, ele sabia que nos próximos dias, os pais dele, que ainda eram vivos e tinham sido extremamente bondosos e amorosos com ele a vida toda, mesmo a mãe um pouco mais, o pai rígido, mas era sempre aquele olhar estruturante, aquele olhar que ele sabia que estava, né, sendo cuidado. E aí ele sabia que fatalmente, dias depois da sua partida, os pais dele iriam para o campo de concentração. Então ele pensa, pô, será que eu fico e prolongo um pouco mais, né, a vida dele, inclusive né, sem ser prisioneiros, ou eu vou e me salvo. E aí ele pede justamente esse sinal. Aí ele sai de lá falando, Deus não me respondeu nada. Mas aí quando ele chega em casa, ele vai conversar com o pai, e quando ele vai se dirigir ao pai, ele passa por um aparador que estava na casa dele, e ele vê uma pedra, né? E ele fala, o que é isso, pai? Ele vê um número 4 em romano. E ele pergunta o que é isso, pai? E o pai dele disse, foi a última coisa que restou da última sinagoga. E aí ele viu que era um mandamento, o quarto mandamento, que é honrarás pai e mãe e terás vida longa na terra. Então ele decide ficar, e ele realmente prolonga aí mais uns meses de vida dos pais dele. Depois eles realmente são enviados para o campo de concentração, né? E lá inclusive o dia que ele se casou foi o último dia que ele poderia casar, né? Depois, no dia seguinte, nenhum judeu mais pôde se casar. Então, foi a partir dessa decisão, né, de tipo assim, eu sou responsável e eu vou responder na primeira pessoa e eu vou seguir isso aqui, eu vou arcar com as consequências dessa decisão, porque ele sabia o que estava esperando, né, que ele levou a vida dele, né, inclusive, no final, nos últimos, né, momentos da vida do pai, ele encontra, né, e consegue, inclusive, dar uma morte para o pai mais indolor, né, porque ele tinha morfina, ele andava com alguns ampolas de morfina no final dos dias de campo de concentração, que ele já atuava como médico, e consegue, o pai já realmente já em agonia, já morrendo, ele consegue aplicar para o pai morrer em tranquilidade. Então, até isso, né, ele conseguiu fazer, ele pôde servir nisso, né? Isso. Então, é essa a vida. Eu lembro que ele ficou muito dividido, porque ele desenvolveu esse manuscrito, que foi um trabalho, né, duro, de uma vida, assim, né, que ele colocou no papel. Então ele ficou assim, poxa, eu coloco, ele achava que ele tinha essa missão, né, de passar para o mundo essa teoria que ele desenvolveu. Só que ele ficou naquela, eu vou cumprir com essa minha missão, né, de entregar para todo mundo isso que eu descobri, que eu desenvolvi, ou eu vou ficar aqui com meu pai, a minha mãe, né, e a minha família, e enfim, não sei se eu vou sobreviver, não sei se isso vai sobreviver do meu trabalho, da minha vida, né? E aí ele recebe como um sinal esse quarto mandamento, né, honrar pai e mãe, e ele fala, eu vou ficar. E quando ele entra, essa parte também me tocou muito, quando ele entra no campo de concentração, que eles tiram tudo de você, seu cabelo, né, eles raspam, tiram tudo, te dão uma roupa que já foi de outro preso, que morreu,
E ele pede, por favor, deixa eu ficar com esse manuscrito, é a única coisa que eu tenho. E não deixaram, foi tudo destruído. Foi a hora que ele pensa assim, tá na hora de eu colocar em prática o que eu escrevi, né? Vamos ver se né, se tá valendo mesmo, né? Então, também foi muito interessante isso. E ele vivenciou, mais do que escrever, né, e passar para o mundo, ele vivenciou. E graças a Deus ele sobreviveu para poder passar isso para o mundo todo, né? E aí É uma aquela lição de vida muito grande, né. É uma lição de vida muito Demais. grande. E ele realmente conseguiu, provavelmente por ter passado por isso, fazer com que essa obra, que é O Homem em Busca de um Sentido, tivesse o alcance que teve, né. Ele tem outros livros mais técnicos, mas esse livro especialmente chamou muito a atenção por esse relato tão verdadeiro, pela relação que ele faz, né, com a teoria desenvolvida por ele. Então olha que bonito, né, ver que ele conseguiu espalhar essa mensagem, conseguiu concretizar essa visão que ele teve no sonho, né, de curar as pessoas através da palavra, porque ele voltou a atuar, né, tratou muitas pessoas ainda, a partir Sim, dessa teoria que ele desenvolveu, e muito bonita a história dele, por isso acho que é tão tocante essa leitura. total. sim. E ele, Ele e escreve ele vários livros depois, né? sim, Dá acho que várias palestras. Ele tem 32 livros, né? Esse não foi o único. Em relação a essa abordagem, né? Então, realmente, ele vivenciou muito e que bom que ele sobreviveu para contar, né, detalhadamente que ele pensava sobre essa teoria, porque que nos ajuda tanto, né? Hoje em dia já ajudou tanta gente, né? E ele mesmo tem um vídeo dele falando, né, que ele não conseguiria jamais dizer, por exemplo, que ele odiava os alemães, por exemplo, por causa disso, né? Por causa do, ele não podia colocar num bloco, que é o que vocês duas, né, falaram sobre essa questão de é, se você pensa X ou se você é X, então você não presta, porque tal, e ele disse, não, tinha muita gente, né, realmente que me ajudou, e eu não vou falar pelo ódio, né, não vou falar a partir dele. Exatamente, aproveitando esse gancho, Gisele, comentar aqui, deixar na verdade o nosso agradecimento a uma das participantes do grupo, a Julieta de Caxias do Sul, que participou com a gente, né, Larissa, do encontro online que foi feito no mês de março. E uma das reflexões, né, que a Julieta colocou pra gente foi justamente como ela ficou impressionada com essa capacidade de perdão dele. Porque é algo transcendente realmente, né? Você não ter ódio, você não ficar com este, né, com esse sentimento de. Me fugiu a palavra, Lari, ajuda aí. mágoa, rancor, Mágoa. E você sabe que Isso. a autotranscendência é um dos pilares, né? Eu não entrei muito nele aqui, mas você não tem como ficar para si, né, a sua vida. Quando você autotranscende, quando você transborda, é aí que a sua vida começa a fazer sentido. É por isso que o serviço, falei entre aspas, porque o serviço é isso, né? Mas o perdão até porque o perdão, ele é muito para quem tá perdoando, né? Ele é muito mais, porque quando você não perdoa, você fica preso, né? Você fica preso naquela situação. O trauma, por exemplo, ele, enquanto é segredo, você continua dando o peso dele de trauma, entende? Quanto mais você consegue conversar, quanto mais você consegue tirar ele ali do segredo, de você falar sobre isso, você vai conseguindo dar a ele um outro olhar, né? E você vai dando o peso necessário para ele. Claro que vai ter histórias que você não vai ter condições de olhar com outro olhar, olhar com bons olhares e tudo mais. Vai ser uma história, uma coisa ruim que lhe aconteceu, lhe tocou, certo? Mas também serviu para você, enfim, algum aprendizado, né? Você se fortalecer, né? Enfim. Mas outras sim, né? Então, o perdão também perpassa isso, né? É para você, muito mais. sim. E eu lembro que no final do livro ele comenta que as pessoas falam, poxa, ele fala assim, tem santos, tem grandes exemplos, né? Como ele mesmo cita o São Maximiliano Kolbe, né? Tem grandes exemplos assim né, no campo de concentração, né, nessa história toda, mas as pessoas falam, mas são minoria.
E ele fala sim, e aqui fica o convite, até anotei, né? Tá anotado aqui, que ele faz esse chamado para sermos melhores e engrossarmos essa minoria que tem valor, né? Então, ele termina o livro com esse convite, assim, gente, vamos engrossar essa minoria, sabe? Vamos ser pessoas de coragem, vamos engrossar esse pessoal do bem, né? Da bondade, da coragem, enfim, dos valores. Então, é um chamado muito lindo. Maravilhoso, Lari. Acho que essa mensagem aí é muito, muito bonita e acho que é o que a gente quer transmitir com esse podcast também, né? Que mensagem a gente quer deixar. Então, deixamos aqui o convite para que a gente possa, a partir desses ensinamentos, também conseguir aplicar um pouquinho no nosso dia a dia, no nosso meio, escolher qual vai ser o nosso sentido, a nossa obra, que pode mudar, né? Hoje pode ser um, amanhã pode ser outro, como ele mesmo fala. Né, somos seres aí em transformação, mas voltados também para essa evolução, né? Que eu acho que os livros trazem para a gente muitas reflexões que nos fazem melhores pessoas. É isso aí. Eu quero agradecer aqui, então, a participação da Gisele, riquíssima, muito, muito obrigada por compartilhar com a gente seus conhecimentos, né, o seu repertório, e por doar o seu tempo aqui também. Para mim, nossa, valeu muito a pena. Porque eu que agradeço o convite especialíssimo, fazer parte desse podcast maravilhoso. Adorei também as colocações. Eu adoro falar sobre isso, realmente. Falar sobre psicologia em si é muito bonito. As virtudes, né, os temperamentos. Viktor Frankl, como eu disse, eu estou fazendo essa especialização e eu me emociono a cada aula, né? Porque é bonito demais. E é justamente isso que Larissa colocou, né? É um convite. Porque o convite está sempre aí, a vida está sempre chamando a gente. E é aquela frase, né? Se não eu, quem? Se não agora, quando? Né? Então, assim, que a gente escolha, que a gente faça essa decisão e responda a vida, né, em primeira pessoa. E agora, né? Porque a gente só tem o agora. Muito obrigada, Gisele. Espero que a gente possa continuar essa conversa em um próximo encontro. Obrigada. Bom, gente, esse foi o nosso segundo episódio do podcast do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Madri. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A nossa intenção é seguir produzindo episódios assim, transmitindo ideias que aportem na nossa vida de uma maneira assim leve. E, Lari, acho que você tem um convite para quem está escutando a gente, certo? Isso aí, quero agradecer também a todo mundo que está escutando e antes de me despedir, eu quero deixar o convite para fazer parte do grupo de leitura. Quem quiser, né? Qualquer pessoa pode participar, é gratuito. É só acessar o perfil do Instagram do GMB Madri, né? Que é o @Grupo Mulheres do Brasil Madri, com D no final. E acessa o link que está na bio e entra no grupo do WhatsApp. Isso aí. E também deixar claro que o grupo de leitura é apenas uma das várias iniciativas do Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Madri. Né? Além do nosso Comitê de Educação e Cultura, existem outros grupos dedicados a temas como empreendedorismo, saúde, direitos da mulher, enfim, tem muita coisa bacana. Convido vocês a entrar lá no perfil do Instagram e conhecer essas ações. Então tá, gente, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.